Mas para falar ainda um pouco sobre o assunto mobilidade e as consequências disso para a nossa cidade, para a nossa capital federal. Falando do programa Vai de Graça, né? Porque desde que ele foi implementado, oferecendo aos domingos, né, a gratuidade no serviço do transporte público, nos ônibus, segundo um estudo da FEComércio, tanto os comerciantes tiveram aumento de 70% em vendas, como também os ônibus, as empresas tiveram um aumento na circulação, algo que representa como esse benefício, né, esse programa Vai de Graça, ele tem caído no gosto do pessoal. Quem vai trazer mais detalhes dessa história, minha querida Cris Otaviano, ao vivo, né, Cris? Porque esse estudo do FEComércio, ele mostra isso. As pessoas, então, aderiram ao Vai de Graça. Quem sabe ele pode ser ampliado? Que tal, minha amiga? Bom dia. Oi, Rafa, bom dia. Eu também adoro São Sebastião, viu? Um bom dia especial para você que é de São Sebastião. E mais uma vez um bom dia para você que está com a gente aqui no DF no Ar. A gente está com uma das pessoas que está capitaneando aí esse levantamento feito pela FEComércio. Ela é diretora do Instituto da FEComércio, que está se debruçando em cima destes dados do programa Vai de Graça. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Você já tem saído aos domingos sem pagar transporte público? Vamos saber como é que está funcionando? Diretora, obrigada por estar aqui com a gente no DF no Ar. Vocês então quiseram entender o comportamento das pessoas com o Vai de Graça? Por que a FEComércio faz um estudo como esse? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Todos os assuntos que incluem pessoas, a sociedade e tem vínculo com o comércio, causam muito interesse da FEComércio, né? Então, o estudo foi feito para analisar do ponto de vista dos benefícios para a população e também qual o impacto disso na economia do Distrito Federal. O fato é que quem circula de ônibus de graça no fim de semana acaba tendo um dinheiro a mais para gastar no comércio, seja com alimentação, seja com um brinquedo para criança, e isso de alguma maneira está movimentando de forma positiva o comércio. Vocês perceberam isso nesse levantamento, nessa pesquisa? Sim, Cristine, com certeza. 96% dos comerciantes, é importante dizer que a escuta foi realizada em 28 regiões administrativas de Brasília, com moradores e passageiros e com comerciantes distribuídos em 10 segmentos, em pontos centrais, né, de grande circulação, estações rodoviárias, metroviárias, feiras próximas a essas estações. E o resultado, de fato, foi muito positivo. 96% desses comerciantes perceberam um aumento na circulação de pessoas nos dias de gratuidade das passagens. Então, isso mostrou um reflexo também na economia. As pessoas estão gastando na percepção desses comerciantes? Sim, porque 56% desses comerciantes, desses 96% que perceberam aumento no fluxo de clientes, constataram um aumento nas vendas em até 10%. E outros 27% constataram aumento nas vendas acima de 10%. Então, a gente crê que, de fato, esses dados confirmam que houve não somente um benefício para a população, de modo geral, especialmente aquela mais vulnerável, mas houve também maior consumo por parte... O melhoramento de um dia a mais para o comerciante é importante, né? E conversando com essas pessoas, elas estão contando que elas estão saindo de casa por quê? Vocês também se debruçaram em tentar entender esse movimento do passageiro, né? Isso, a pesquisa centrou em 3 pontos. O quanto o projeto impactou na decisão das pessoas de sair de casa, quais os motivos dessas saídas e o destino dado a esse valor economizado pela passagem, e a percepção dos comerciantes, dos empresários a respeito do impacto do projeto. Então, o estudo mostrou que 56% dessa população saía apenas uma vez aos domingos ou feriados por mês. Após a medida, esse número saltou para 2 domingos ou feriados, chegando até 3 domingos ou feriados por mês.
Diretora, sabe que a gente faz muita matéria e a respeito do Vai de Graça também, e nas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que circulam, elas me contaram que elas passaram a ver mais os parentes. Aquela pessoa que não visitava tanto a mãe, porque fica distante, ela visita mais a mãe. E nesse caminho ela passa na padaria, leva um lanche, ela passa na lojinha, compra uma lembrança. E essa movimentação, o dia a mais de faturamento, é interessante até para circular mais o dinheiro, quem sabe gerar mais postos de trabalho. Você tendo que ter um funcionário para um dia a mais, você está aí com mais coragem de investir no seu comércio, nos funcionários. A percepção da FEComércio, inclusive, está associada até ao aumento de CMS, o imposto recolhido durante essas datas. Então, esse estudo de vocês mostra também esse consumo, essa coisa do lanchinho. Vocês perguntaram com o que as pessoas estão gastando? Sim, com certeza, Cristine. 60% da população declarou utilizar esse dinheiro para lanches, pequenos consumos, e parte deles, acredite, para poupar. Um percentual declarou poupar esse dinheiro que seria gasto da passagem. Então, essas saídas, geralmente, a maioria dos entrevistados declarou que essas saídas são para visitar familiares, para lazer, passeios e, inclusive, visitar monumentos aqui na área central de Brasília, que para eles eram até então, de certa forma, desconhecidos. Então, isso leva a crer que a medida também incentivou o turismo interno. Então, os valores gastos são com pequenos lanches, pequenas compras e lazer. Vamos contar para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho desse levantamento, como ele foi robusto, porque vocês circularam por 4 fins de semana diferentes para poder pesquisar com as pessoas que estavam circulando na rua. Na rua normal, nos terminais, e houve dias em que tinha um feriado, a movimentação seria naturalmente normal, mas domingos também casuais, assim, né? Então, o dado, ele teve a preocupação de ter essa apuração de informações. Sim, com certeza nós tivemos a preocupação de refinar esses dados. Então, a escuta ela foi realizada em 2 momentos, e esses 2 momentos compreenderam 2 domingos tradicionais, um feriado nacional, 1º de maio, e uma data comemorativa, 10 de agosto. Então, nós realizamos essa escuta basicamente 3 meses após a implantação do projeto, a primeira escuta, e a segunda escuta após mais 3 meses em relação à primeira escuta, para que tivéssemos aí dados fidedignos e refinados a respeito do impacto do programa na vida da população e dos comerciantes do Distrito Federal. Doutora, obrigada por vir aqui no DF no Ar contar isso pra gente. Parabéns pelo trabalho. Olha, Neila, a Câmara Legislativa também, na semana passada, no dia 10, aprovou ali na Comissão de Transporte uma discussão para que o Vai de Graça não seja só nos domingos, para que, quem sabe, a gente passe a ter aí a passagem de graça para todo mundo no Distrito Federal. Tem um longo caminho, isso ainda vai circular ali na Câmara Legislativa, mas já é uma informação para todo mundo mapear aí. Quem sabe a gente tem aí esse peso a menos no custo de vida do trabalhador, e quem sabe isso possa de alguma maneira corroborar com a economia, igual a gente está vendo aqui na FEComércio.